Muito boa tarde a todos. Inicialmente, também eu quero parabenizar o senador pela iniciativa e também agradecer a oportunidade de a gente estar aqui trazendo um pouquinho das nossas preocupações e também algumas reflexões. Eu também, senador, vou tentar ser o mais objetivo possível. O que o CFC traz, a gente trabalha em conjunto, então não vou ficar redundando. Então, a gente vai tentar avançar aqui no que for mais... Então, o split payment, acho que já foi falado, a gente pode perceber que nos objetivos ele é muito eficiente na questão de arrecadação, sonegação, transparência, e a simplificação a gente também entende que sim, só tem que ver esse custo de implementação, o que vai envolver isso tanto para o poder público, né, para o agente fiscalizador, quanto para a iniciativa privada. É uma questão que nos traz um pouco de receio, até pelo desconhecido, de que maneira, de que forma essa implementação se dará. E aí a gente traz aqui algumas visões de fora deste modelo, e aí nós percebemos que, sem precisar fazer leitura, mas que as implementações ou são setorizadas ou são direcionadas, não como está sendo proposto aqui no Brasil, de fazer uma forma ampla para todos. Então, diante disso, a gente entende ou propõe, isso está no material que fizemos em conjunto com o Conselho Federal de Contabilidade, de direcionar o contribuinte que estiver enquadrado na condição de devedor contumaz, né, porque se vai atacar diretamente essa questão da omissão, do débito, então seria bem certeiro nesse movimento. E também segmentos que têm um índice de fraudes mais elevados, aí sim atuar direto no foco e não precisar, de repente, numa virada de chave, colocar todas as empresas, todos os setores nessa questão de incerteza e todas as preocupações que o Márcio trouxe aqui para nós. Então, seria uma ideia, um caminho nesse sentido. Outro aspecto que nos preocupa, a gente também entende a questão que esse pagamento dividido ele vai fazer controle sobre esse aspecto do crédito do fornecedor, da etapa anterior, mas é uma outra forma de controle, como o Márcio bem colocou. E aí nós temos que voltar na origem, senador. Essa reforma, e aqui eu represento a Federação das Empresas de Serviços Contábeis, com todas as empresas de contabilidade do Brasil nós representamos, nós estamos no meio dessa burocratização, desse sistema tributário complexo, que é de conhecimento de todos. E então, a gente defende com unhas e dentes essa questão da simplificação como premissa principal da reforma, e me parece que este é a linha de todos os segmentos. A gente não pode se afastar disso de forma nenhuma. Então, qualquer movimento que se faça, qualquer medida que se tome dentro das regulamentações, já que a emenda constitucional já está aprovada, que não há o que fazer, precisamos buscar sempre o sentido da simplificação, ou não ir de encontro, nós não pode contrariar a simplificação. E aqui a gente pode estar criando, ou estaríamos criando mais um controle, colocando o contribuinte a fiscalizar o seu fornecedor. Entendo, né, que o split payment vai fazer esse acompanhamento da grande parte, mas tem operações, mesmo que mínimas, não farão parte do split payment, como dinheiro e operação de dinheiro e cheque. E também tem que ser um controle, porque senão a gente não pode delegar toda a apuração da nossa empresa, dos nossos tributos, a um controle automático. Então, a gente precisa ter esse tipo de controle, e isso nos preocupa, porque pode estar gerando uma necessidade interna das empresas perante esta apuração. Também na questão do uso e consumo pessoal, ali nós temos a PLP, o artigo 30, a emenda constitucional, ela proibiu, então, a geração de crédito para bens e serviços de uso e consumo pessoal, mas a PLP 68, no artigo 30, ela excetuou algumas atividades importantes, e aqui a gente saúda, que realmente fazem parte da operação da empresa, e entendemos justo gerar o crédito, como uniformes, fardamentos, EPI, serviço de saúde, planos de assistência, isso tudo, vale transporte, vale refeição, isso já... Vale transporte não, desculpa. Vale refeição, vale alimentação. Isso, então, já está contemplado, permitindo a geração de crédito. O que a gente propõe? Que se avance um pouquinho mais, e não é muito, que são também despesas, gastos vinculados à operação da empresa, como a parte de capacitação, e também com deslocamentos, que são despesas totalmente ligadas na questão da operação da empresa.
também na linha do que o Márcio colocou, a gente, quando fala de não cumulatividade plena, a gente precisa falar do Simples Nacional, e aqui eu só vou reforçar a fala dele, porque aqui a gente está falando de um universo muito grande de empresas. A grande maioria das empresas no Brasil. E essas empresas que já têm um dispositivo, um tratamento diferenciado na Constituição benéfico, elas estão sendo colocadas numa situação de opção. Então, ou elas permanecem como são, sem aderir ao novo modelo, e por conta disso geraria um crédito proporcional nas vendas no meio da cadeia, e isso tiraria a competitividade dessas empresas, porque, afinal de contas, elas vão gerar um crédito menor, crédito é dinheiro, ou elas optam pelo novo modelo e vão, a partir daí, apurar em 2 sistemas. 2 sistemas está muito longe de ir ao encontro da simplificação. Apurar 2 sistemas, 2 modelos, um seria o Simples, os tributos remanescentes do Simples e o outro os tributos contemplados do IBS-CBS, paralelamente. Então, não entendemos isso ser uma medida salutar, até por se tratar das pequenas empresas, empresas que têm uma dificuldade maior de estrutura, de orçamento, e trazem um resultado. Vamos lembrar, né, senador, 2006 foi o início de uma grande reforma tributária, o Simples Nacional, que deu super certo. Então, daqui um pouco, essa medida pode estar trazendo uma situação prejudicial, e aí entendemos que isso tinha que ser revisto para não trazer um desequilíbrio, tanto na questão econômico, né, para essas empresas, ou de burocratização. Eu não estou nem entrando aqui na questão do eventual aumento, em aderindo ao IBS, CBS, um eventual aumento de carga tributária, eu não estou entrando nesse aspecto, mas há de se fazer cálculos e a tendência é que isso ocorra também. Também dando uma reforçada aqui na questão da não cumulatividade plena, o setor de serviços amplamente discutido, debatido, acho que é pacífico a todos. Então, com informações que temos, os aumentos são muito expressivos e me parece uma coisa muito clara no sentido que, se nós pegarmos atividades de características diferentes, aqui a gente pode comparar com o setor da indústria, por exemplo, há uma mesma alíquota por uma estrutura de creditamento totalmente diferente, onde a indústria tem, desde a matéria-prima, beneficiamento, frete, outras tantas despesas, mais as despesas que estão permitidas a partir da emenda constitucional da reforma, e as empresas do Simples não, pagando a mesma alíquota. Então, essa simulação ela é muito conservadora, considera que 40% do que a empresa fatura é direcionado à folha de pagamento, seus encargos. Se entende, né, se simulou que 20% do que fatura fica como resultado, e o restante dos 40% de despesas que geram crédito, que convenhamos, é bem conservador, é bem pró-fisco essa comparação. E mesmo assim, em relação ao que temos hoje, seria um acréscimo expressivo de 7 pontos percentuais na alíquota e um aumento de 40% com toda essa estrutura conservadora. Aqui, nesse aspecto, em termos de proposição, talvez um crédito presumido, talvez um crédito em função da proporção da folha de pagamento, assim como é o fator R do Simples Nacional. Então, nós teríamos essas possibilidades, já que me parece que a alíquota a gente não consegue avançar por questões legais. Então, tá, presidente. Então, senador, eram essas as minhas contribuições. Eu tentei ser objetivo, porque senão ia redundar com a apresentação do CFC, que a gente trabalha em conjunto em várias frentes. Obrigado.